nós nos emocionamos. E eu peço licença a vocês para que nós possamos fazer algumas reflexões sobre a mãe da humanidade. Como nós sabemos, essa casa espírita tem o nome de Servos de Jesus e Maria. E quando nós pensamos na Mãe Santíssima, nós muitas vezes percebemos que nós não temos o entendimento da grandeza deste Espírito que recebeu o Filho de Deus em seu santo ventre. A Mãe de Jesus é uma entidade angélica e, conforme narrou Humberto de Campos em sua obra extraordinária Boa Nova, através do médium Francisco Cândido Xavier, a Mãe de Jesus, no final dos seus dias, estava enferma, e no momento da sua desencarnação, Jesus lá se encontrava para recebê-la. E ele, na sua grandeza, ajoelhou-se diante dela e disse-lhe que era da vontade do nosso Pai que ela fosse eleita a Rainha dos Anjos. E é justamente sobre este Espírito de amor infinito que neste momento nós iremos invocá-la para que ela possa ensinar-nos como nós podemos desenvolver este amor. No livro Respingos de Maria, por espíritos diversos, através do médium Jorge Couto, nós temos algumas histórias, por isso que são respingos da Santíssima, que são para nós exemplos através dos quais nós percebemos o quanto um espírito superior é capaz de renunciar, de descer para nos elevar. Maria estava encarnada, e como tal acontece com todos nós, quando estamos na matéria mais densa, as nossas faculdades espirituais estão limitadas. Ela, enquanto mãe de Jesus, ela não tinha a verdadeira compreensão da missão daquele que veio como Messias de Deus, o Messias prometido, o Salvador. Ela cuidava dele com aquele amor extremado, de tal forma que, em seus cuidados, ela ouviu dele que ele precisava cuidar dos interesses do seu Pai, que está nos céus. Ela não entendia muito bem, mas ela percebia que ele era, naquela fase infantil, uma criança diferente. Tanto que, nesta oportunidade, ela o surpreendera conversando com os doutores do tempo. Os anos rolaram sobre os anos, e sabemos que o Divino Mestre Jesus foi julgado de uma forma injusta, inclusive num processo que contrariava a legislação romana, por conta dos ardis dos sacerdotes, em conluio com aquele que fora considerado o filho da perdição, mas que o Divino Mestre Jesus, no futuro,
o amparara e ele se redimira. E aqui nós estamos nos referindo a Judas Iscariotes, um espírito de muita luz, que sofreu muito para poder pacificar a sua consciência culpada. E o amado Mestre Jesus, com a sua condenação, ocorreu com ele o que não acontecia geralmente com aqueles que estavam presos. Ele carregou a própria cruz numa via com cerca de 700 metros, depois de ter sido torturado, depois de ter sido espancado, ferido. Seu corpo era uma chaga viva. E ele foi preso naquele madeiro infamante. E quem estava acompanhando o Senhor naqueles lances? Sua mãe, amparada por João, o discípulo do amor. No alto da cruz, Jesus não conseguia abrir os olhos como antes, porque o sangue impedia. Maria tinha vontade de aproximar-se dele e limpar o seu rosto. E como doía a sua alma ao ver seu filho daquela forma, que só amava a humanidade, que se deixou imolar para que nós pudéssemos trilhar o caminho da nossa redenção espiritual. Ela queria aproximar-se. No momento, Jesus, com dificuldade, pois ele estava encarnado, olhou para ela e disse-lhe: Mãe, eis o teu filho. Olhou para João: Filho, eis a tua mãe. Maria, naquele instante, ela estava em prece, porque ela não entendia a vontade de Deus. E foi quando ela, pensando nos propósitos divinos daqueles momentos, ela fez a famosa declaração que passou para a posteridade como um testemunho de humildade perante os desígnios de Deus. Senhor, eis aqui a tua escrava, que se cumpra a sua vontade. Tivemos a ressurreição de Jesus 3 dias após. Maria, com o tempo, foi residir na cidade de Éfeso com João, numa casinha singela, no alto de uma colina, ao lado de uma estrada simples. Os peregrinos por lá passavam, e ela ficou conhecida como a Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus. E muitas pessoas a procuravam pedindo-lhe ajuda, pedindo-lhe informações sobre Jesus, o Mestre amado. E certo dia, chegou um casal, muito bem trajado, chamaram a sua atenção na porta, e ela olhou para aquelas pessoas, percebendo que havia algo diferente, pois eram pessoas que se apresentavam bem, pessoas que não demonstravam cansaço. Ela os cumprimentou, afetuosa, os convidou para adentrarem a sua casinha, desprovida praticamente de tudo. Ele disse para que eles sentassem num banco, mas se recusaram. E a mulher do casal disse que eles não eram pessoas de rodeios,
e que estavam ali para saberem a respeito de Jesus, seu filho, que ela considerava um louco, e que ela tinha 2 filhos, seus filhos entraram em conflito com eles por conta deste louco que criou uma doutrina, mas pelo que consta, ele não escrevera nada. E seus filhos agora queriam ser mendigos e estavam morando na casa de um homem chamado Simão, o mesmo que traíra esse Jesus, ela disse. Então não era um homem de confiança. E que ela estava ali com seu esposo para saber da história deste falso Messias. E que ela ali ensinava a sua doutrina. Maria ouvia com humildade aquelas referências desrespeitosas ao amado Mestre Jesus. Em determinado momento, ela disse que o que poderia falar de seu filho Jesus? Sim, ele é o Messias prometido, mas que ela entendia a dor daquela mãe, pois ela também perdeu o seu filho. Ela, na sua condição de mãe, entendia aquela dor. Porque as mães, disse Maria, têm sempre razão. E que eles entendessem que ela também, por não compreender Jesus, ela muitas vezes queria, pelo seu amor de mãe, impedir que ele fizesse aquilo que ele havia programado para realizar a sua missão de redentor. Em um momento, Maria, percebendo que eles estavam ali com intenções infelizes, ajoelhou-se, colocou suas mãos no chão, estendeu o pescoço e falou: se vieram aqui para me matar, eu lhes peço perdão por não conseguir consolá-los. O homem retirou da bainha uma espada, mas tremeu a mão, cambaleou, e a sua esposa disse-lhe: mate-a, mate-a. Mas ele não teve coragem, guardou a espada na bainha. E a mulher, furiosa, cuspiu no rosto de Maria e saíram esbravejando. Maria começou a cantar um cântico de louvor a Deus por aquele casal. Cantou a tarde toda, a noite, porque ela pedia a Jesus por eles. Ela amava aqueles 2 irmãos. Maria, já no mundo espiritual, não teve notícias daqueles 2 irmãos, até que um dia, e aí é muito interessante, não pensemos que Maria e que Jesus, que as entidades angélicas estão distantes de nós, que não venham ouvir as nossas súplicas, que não estejam ao nosso lado no momento do nosso sofrimento, das nossas aflições.
E dizem os espíritos que ela desce às regiões sombrias do mundo espiritual. E neste momento em que ela desceu acompanhada de duas mensageiras e um anjo, ela escutou uma mãe pedindo socorro, numa região onde a luz do sol não alcança, trevas densas, e ela reconheceu aquela voz. Ela estava num plano de espíritos suicidas. E ali ela reconheceu aquela mulher que queria sua morte. Ela aproximou-se. E aquela irmã desencarnada estava cega, esquálida, pele sobre os ossos, pois tirar a própria vida. Em que circunstâncias? Quando ela estava encarnada, ela entregou os próprios filhos às autoridades e, arrependida, se matou. Então Maria, que ali se encontrava, a chamou. Ela ouviu a voz da Santíssima, mas ainda continuava revoltada com Jesus e com Maria. Onde é que estavam seus filhos? Ela estava cega. E Maria conversou com ela com aquele amor que só as mães têm. Mas ela estava irredutível. No momento do diálogo, ela disse que preferia ficar no seu inferno do que acompanhar aquela mulher que ela cuspia em seu rosto. Maria disse-lhe que seus filhos estavam bem. E a mulher queria vê-los. Então Maria ausentou-se daquela dimensão, foi até onde estavam os filhos desencarnados daquela mulher e os trouxe. E eles aproximaram-se da mãe. Ao vê-la, eles titubearam na fé. Um chamava Isaías e o outro Saul. Eles conversaram com a mãe e ela reconheceu suas vozes. E como eles vacilaram naquele momento, porque eles se questionaram: será que nós fizemos o certo, seguindo Jesus e renunciando à presença com a nossa mãe? E Maria conversou com eles e eles entenderam aquele propósito em suas vidas e fez uma prece. E quando ela orou por aquela mulher, ela voltou a enxergar e viu seus filhos. E Maria, que tem uma voz angelical, com seu cântico de louvor, naquele momento aquela mulher não suportou aquele amor arrebatador da Santíssima, da Mãe de Jesus, a nossa Mãe Divina. Caiu de joelhos, orando, pedindo-lhe perdão por que fizeram aquilo. E Maria a abraçou, a envolveu em seu peito de amor imaculado e a conduziu para o plano espiritual mais elevado. Meus irmãos e minhas irmãs, a Mãe Santíssima, só no plano espiritual entendeu toda a extensão da missão de Jesus.
E teve um momento quando ela estava encarnada, e voltemos no tempo, ela, quando teve notícias da prisão de Jesus, ela sentiu-se muito amargurada, muito aflita. E na casa onde ela se encontrava com alguns amigos, ela retirou-se para um aposento e lá, chorando, à sua frente surgiu o mesmo anjo da anunciação, o anjo Gabriel, para consolá-la, para que ela entendesse a vontade de Deus, que precisava ser daquela forma. Aqueles acontecimentos faziam parte de um programa divino. E Maria agradeceu, estava de joelhos, mas pediu ao anjo que não lhe tirasse aquele sentimento de mãe. O próprio anjo se comoveu com o amor daquela mulher. Meus irmãos e minhas irmãs, a Mãe Santíssima é um espírito tão sublime, e aqui respeitosamente nós fazemos referências a ela, que um pedido seu não é questionado por Jesus, e tudo que Jesus pede a Deus, ele é atendido. Então que nós possamos pensar na nossa fé, nessa entrega, porque existem momentos das nossas vidas que nós não sabemos o que fazer. É o diagnóstico de uma enfermidade, é um conflito familiar, é um problema material, é algo que fugiu do nosso controle, são as circunstâncias adversas, as vicissitudes da vida, sempre desafiadoras, e aí parece-nos que o chão escapou dos nossos pés. Mas quando temos fé em Deus, quando cremos neste Pai maravilhoso, precisamos recordar dos ensinamentos de Jesus. Se tem um nome, uma palavra que pode substituir o nome Deus, essa palavra é amor. Jesus desceu por amor a Deus, por amor a nós. Ele não veio fazer a vontade dele, ele veio fazer a vontade do Pai. E o Pai não nos criou para o sofrimento, o Pai nos criou para a felicidade. Com Jesus e Maria, nós temos as forças divinas trabalhando por nós, porque em nossa fragilidade ainda somos espíritos pequenos, ainda estamos distantes da emancipação espiritual, mas tudo o que acontece conosco há de passar. Tudo passa, menos Deus, menos Jesus e menos os seus ensinamentos. E quando buscamos a Mãe Santíssima em nossas preces, nós estamos falando não só com a nossa mãe, mas com a nossa advogada, que intervém por nós para que um dia nós possamos viver a glória do reino de Deus. E este reino começa em nós. Que possamos trabalhar no bem, que as nossas mãos sejam laboriosas junto aos nossos irmãos menos felizes, porque conforme a legenda
da doutrina espírita, fora da caridade, não há salvação. Então, meus irmãos, para finalizar, trouxemos uma mensagem do nosso benfeitor comum, o Espírito Emmanuel, através do apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, com o título Em Louvor das Mães. O lar é a célula ativa do organismo social e a mulher dentro dele é a força essencial que rege a própria vida. Se a criança é o futuro, no coração das mães repousa a sementeira de todos os bens e de todos os males do porvir. O homem é o pensamento, a mulher é o ideal, o homem é a oficina, a mulher é o santuário, o homem realiza, a mulher inspira. Compreender a gloriosa missão da alma feminina, o soerguimento da terra, é apostolado fundamental do cristianismo renascente em nossa doutrina consoladora. Auxiliar assim o espírito materno no desempenho de sua tarefa sublime constitui obrigação primária de todos nós que abraçamos nos centros espíritas novos lares de idealismo superior e que buscamos da boa nova do Divino Mestre a orientação maternal para a renovação de nossos destinos. Nesse sentido, se nos cabe reconhecer no homem o condutor da civilização e o mordomo dos patrimônios materiais na gleba planetária, não podemos esquecer que na mulher devemos identificar o anjo da esperança, ternura e amor, a descer para ajudar, erguer e salvar nos despenhadeiros da sombra, oferecendo-nos no campo abençoado da luta regenerativa, novos tabernáculos de serviço e purificação. Glorifiquemos desse modo o ministério santificante da maternidade na terra, recordando que o Todo Misericordioso, quando se dignou enviar ao mundo o seu mais sublime legado para o aperfeiçoamento e elevação dos homens, chamou um coração de mulher em Maria Santíssima, e através das suas mãos devotadas à humildade e ao bem, à renunciação e ao sacrifício, materializou para nós o coração divino de nosso Senhor Jesus Cristo, a luz de todos os séculos e o alvo de redenção da humanidade inteira. Então, meus irmãos e minhas irmãs, com essas palavras sábias e amorosas do Espírito Emmanuel, nós agradecemos primeiramente ao nosso Pai Celestial pelo dom da vida, ao Divino Mestre Jesus, que sem Ele, em nossa vida, nós não vivemos, apenas existimos, e a nossa gratidão à Mãe Santíssima, por ser aquela que recebeu em seu ventre materno o Salvador de todos nós. Gratidão, que o Senhor nos abençoe a todos e salve Maria. Que assim seja. Palmas para Maria.